Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para iniciarmos hoje um projeto de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, no prazo de um ano. A leitura se dará de modo alternado, Antigo e Novo Testamento, certo? Eu não vou trazer comentários dos textos lidos, eu vou usar a versão da Bíblia revista e corrigida. Pegue a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Vamos orar esse projeto, começando hoje, 3 de junho de 2025, para, se Deus quiser, acabarmos também em junho de 2026, certo? 365 dias lendo a poderosa palavra, para que possamos não ser somente leitores, mas também praticantes da palavra de Deus, certo? Vamos começar com a oração, pedindo para o Senhor abençoar esse projeto. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui, começando este projeto de ler a tua palavra tudo em um ano. Que essa palavra, Senhor, venha fazer morada no nosso coração, que possamos ter mais atenção, Pai, dos nossos pecados, para que possamos ser usados pelo teu Espírito Santo. Abençoa a vida de cada irmão, cada irmã que vai se engajar neste projeto e abençoa grandemente esta leitura dia após dia, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem nos ajudado e colocou este projeto no meu coração, para que um dia, Senhor, esses vídeos cheguem até mesmo aquelas nações que não têm a Bíblia traduzida no idioma deles. Ah, meu Senhor, usa poderosamente esses vídeos para que seja uma ferramenta evangelística. Eu tudo te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, amigos, pegue seu exemplar sagrado e vamos já começar a leitura. Aguardem. Vamos começar a leitura bíblica. Gênesis 1, a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se foi. E a terra produziu erva dando somente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram
conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Subtópico: a criação dos seres viventes, a partir do versículo 24. Lembrando aos irmãos que essa epígrafe aqui em negrito, ela não está no texto original, certo, irmãos? É só o que o autor da Bíblia colocou para facilitar o entendimento. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Iremos agora para o capítulo 2 do livro de Gênesis, e logo após vamos por lá para o livro de Mateus, capítulo 1, certo? Pausadamente, sem pressa, vamos ler aqui, capítulo 2 de Gênesis. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilar, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher, versículo 18, continuemos. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estão nus, o homem e a mulher, sua mulher, e não se envergonhavam. Meus irmãos, então aqui no Antigo Testamento, a gente já encerrou o livro de Gênesis por hoje. Vamos agora partir para o livro de Mateus, certo? Onde nós iremos ler apenas o capítulo 1, certo? Livro de Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Hezron, e Hezron gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, na que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E, depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito,
e pôs-lhe o nome de Jesus. Oremos. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, meu Pai, por essa leitura bíblica, nesse projeto, meu Senhor, que está se iniciando. Que o Senhor venha abençoar, incentivar mais e mais pessoas a ler a tua palavra, a se fortalecer nos teus caminhos, meu Pai, e a meditar nas Escrituras, porque elas têm resposta, alívio, consolo para as nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, por essa tarde. Abençoa grandemente o resto do dia, dando livramento, meu Pai, salvando, curando, com a tua mão poderosa, todo aquele que necessita, principalmente das suas parentes, meu Senhor, salvando de todo erro, de todo engano, de toda malícia, meu Senhor, de toda perversidade humana. Pai, em nome de Jesus, abençoa grandemente a cada um que abraçar este projeto, porque a tua palavra é viva, tem poder, e ela é a melhor coisa que nos deixou, meu Senhor, junto com o teu Santo Espírito. Muito obrigado, meu Pai, por este momento. Abençoa grandemente, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos aqui encerrando essa transmissão. Eu vou disponibilizar para os irmãos em PDF aqui o plano de leitura. No caso aqui, ó, nós já lemos Gênesis 1 e 2 e Mateus 1, né? Hoje, 3/6/2025, né? Eu vou disponibilizar para os irmãos estão também acompanhando, fazendo, marcando, né, toda a leitura bíblica, para que possamos, se Deus quiser, terminá-la em um ano. Amém? Eu agradeço mais uma vez o carinho de todos. Espero que muitas pessoas se engajem nesse projeto e que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.